Glória a Deus. O texto da palavra de Deus em Lucas 10, os versículos de 38 a 42. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Este louvor fala muito aos nossos corações, a esperança que nós temos. Quando a trombeta soar, nós vamos nos alegrar com o Senhor, irmãos. Esta é a nossa maior esperança. Esta é a nossa maior alegria. Não temos esperança aqui neste mundo, irmãos. Nós temos esperança no Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Paz do Senhor Jesus a todos. Em primeiro lugar, nossa gratidão a Deus por nos dar este momento na presença do Senhor, para que juntos nos alegremos e que a palavra do Senhor possa nos edificar e nos alimentar, para que continuemos a nossa jornada até aquele dia glorioso da vinda do Senhor Jesus. Marta e Maria, diferentes, mas com a mesma fé em Jesus. Marta e Maria moravam em Betânia, um povoado cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, com o seu irmão Lázaro. Lázaro que também, nós vamos ver, teve um momento quando Jesus entrou na vida deles de uma forma extraordinária. O importante é que esses 3 irmãos eram amigos íntimos de Jesus. Eles tinham um relacionamento com Jesus. A Bíblia não nos informa como foi o primeiro encontro dos irmãos, não é? Entretanto, sabemos que o mestre, ele se hospedava na casa deles. E sempre ele era muito bem recebido na casa, eles o recebiam de uma forma maravilhosa, com todo cuidado, com todo carinho. Veja que Jesus foi recebido com respeito por Marta. A palavra de Deus diz: e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. E aí o que nós podemos ver que Marta e a sua irmã Maria, elas possuíam temperamentos bem diferentes. É isso que nós vamos ver, algumas lições que nós podemos tirar aqui nesta mensagem. Maria, na realidade, ela era mais despreocupada e desprendida com os afazeres domésticos. Do contrário, Marta era aquela mulher preocupada, cheia de detalhes, estava ali sempre atenta. Enquanto Marta se agitava, Maria calmamente se assentava aos pés do Senhor e ficavam ouvindo o Mestre. Na realidade, Marta e Maria é motivo de debate. Algumas pessoas saem em defesa de Marta, procurando justificar a sua atitude, enquanto que outras, na realidade, condenam Marta. Mas desse episódio, nós podemos tirar várias lições para nós, no nosso dia a dia. Veja que uma delas foi o que o próprio Jesus
disse a Marta: Maria escolheu a boa parte. Naquele momento, Maria soube escolher o melhor. Naquele momento, Maria entendeu que Jesus estava na casa deles. Messias estava na casa deles. Imagina Jesus chegar na sua casa. Já parou para pensar nisso? Chegar e, de repente, Jesus entrando na sua casa. Maria entendeu este momento. Mas quando a gente observa Marta, Marta também entendeu, só que de uma maneira diferente. Maria não queria perder nada daquela visita. Ela queria conhecer bem de perto o coração de Jesus, mesmo que não fosse normal. Na realidade, Marta estava fazendo o que era normal naquela época. Preocupada com os afazeres para servir. Mas Maria, que na realidade não fez o que era normal. Porque sentar aos pés dos rabinos e ouvir não era normal para uma mulher naquela época. Na realidade, quem estava fazendo diferente ali era Maria, sentando aos pés do Mestre Jesus. Ela não poderia perder aquela chance, afinal Jesus estava em sua casa. O simples fato de se estar perto dele já enchia o coração de paz. E o que ela mais queria era estar aos seus pés. Prestando atenção em todas as suas palavras, Maria queria usufruir a presença majestosa, bondosa de Jesus em sua casa. Por isso que Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar ali. Naquele momento, Marta não soube escolher a melhor parte, mas veja, aflita com a necessidade de servir quem? Quem que ela estava servindo? Jesus. O foco diferente. Na realidade, Marta estava aflita porque ela queria receber bem Jesus. Tanto que foi ela que foi ao encontro receber Jesus. Ela que estava ali preparando o alimento para Jesus. Ela que estava preparando a casa para Jesus. Então, ela estava aflita com a necessidade de servir quem? Jesus. Não reservava tempo para aproveitar sua estada, para ouvi-lo e aprender dele. Estava impaciente com a atitude da irmã, ao ponto de chegar, mais mestre, veja Maria, eu aqui estou correndo, aflita, para te servir, mande que ela venha me ajudar para o quê? Te servir. O objetivo de Marta aqui era servir. Marta estava apenas fazendo o quê? O que julgava ser esperado dela. Fora criada para cuidar dos hóspedes, das pessoas em sua casa. Maria, na realidade, foi quem se afastou das expectativas culturais daquela época. As mulheres daqueles dias, mantinham-se ocupadas desde a manhã até a noite, com uma porção de tarefas domésticas. Isso era o normal, o natural. Marta, na realidade, meus irmãos, ela não pode ser taxada de incrédula, por ter ficado na cozinha, e sim de uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Tanto é que Marta é quem tomava a iniciativa. E em João 11, o versículo 5, diz, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava esses irmãos. Em João 11, o versículo 20, diz, Marta era de tomar o que? A iniciativa. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro, porém, Maria ficou em casa. Presta atenção. Ouvindo ela que Jesus vinha, saiu ao encontro. Então Marta era aquela mulher de tomar a iniciativa, era aquela mulher agitada, aquela mulher de decisão, aquela mulher que se precisava falar, ela falava, não é isso? Marta era uma mulher de fé também.
mostrava ter havido, aqui, quando a gente observa, ela teve, além de um relacionamento íntimo com Jesus, um relacionamento sólido. Na realidade, o que a gente observa é que Marta era aquela mulher que ela parecia livre para dizer, muitas vezes, o que ela pensava, como ela se sentia. Ela era ela mesma na presença de Jesus, ao ponto de chegar a Jesus: tu não te importas? Veja a liberdade que ela tinha com Jesus. Tu não te importas de me ver só te servindo? E minha irmã aí sentada, como diz, numa boa, sem fazer nada. Mande que ela venha me ajudar. Veja que ela tinha relacionamento com Jesus. Ela tinha intimidade com Jesus. É isso? Mas Marta parece ter exercido sua fé direta e ativamente, indagando, desafiando, pedindo que Jesus corrigisse o que estava errado. Numa cena posterior, depois da morte do irmão, vemos Marta correndo ao encontro com Jesus, no momento que soube que ele estava chegando. E veja o que ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. Ela tinha confiança em Jesus ou não tinha? Ela sabia quem era Jesus. Mas também sei, olha só, mas também sei, mesmo agora, tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Teu irmão há de ressurgir, declarou Jesus. Olha o que ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Veja, ela cria na doutrina da ressurreição. Presta atenção, ela tinha confiança em Jesus, ela cria na ressurreição, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Crês isto? Sim, Senhor. Olha a resposta. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és. Olha só a declaração que ela faz: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Presta atenção nas declarações que Marta faz aqui. A declaração de fé que ela faz aqui em Cristo como o seu Salvador. Confiança em Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando ele diz que ele haveria de ressurgir, ela falou: eu creio, sim, porque eu creio na ressurreição dos justos. E depois, quando Jesus faz ela: eu sim, Senhor, lógico, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo enviado. E aí, irmãos, a gente vai ver como Marta, o temperamento de Marta, logo depois da sua enorme expressão de fé aqui, que ela faz, que ela declara, nós vamos ver que o lado de Marta volta normalmente. Porque quando Jesus manda tirar a pedra, quando Jesus pede, tira a pedra, o que todos estavam pensando, não teve coragem de falar, ela falou. Ela falou: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É aquilo que todo mundo pensou ali na hora, mas veja como que era Marta, o jeito dela. E a verdade é que ela não tinha, mesmo que ela crendo, mas ela não tinha a ideia de que quando a pedra era removida, em vez dela sentir o mau cheiro, ela viu o seu irmão saindo de lá, irmãos. Mas é isso que nós podemos ver. Marta, quanto mais nós investigamos a história assim de Marta, e analisamos e lemos, mais ela muitas vezes se parece conosco. Nosso jeito, nosso dia a dia, as nossas atividades, ficamos afadigados, envolvidos, enfim, e não paramos para ter tempo com Jesus. Muitas vezes somos levados com as tarefas do dia a dia. Muitas vezes somos envolvidos no sentido de servir a Jesus. Isso é uma palavra para nós, pastores, que muitas vezes estamos trabalhando para servir a igreja, fazendo isso, correndo, enfim, mas espera aí. Nós precisamos parar e ouvir a Jesus. Então, esse primeiro momento, esse lado de Marta aqui, Marta é a figura e imagem de uma vida ativa, de uma vida de ação,
de uma vida de atitude, de uma vida de serviço, de uma vida de trabalho. Porque tudo aqui que a gente vê, ela estava ali preocupada. Veja que quando Jesus estava chegando, ela foi ao encontro. Maria ficou em casa. Maria ficou em casa. Então, é isso que a gente observa na vida de Marta. Ela pedia justiça, na visão dela, mesmo que muitas vezes não era justo, mas ela pedia justiça para Jesus. Não é justo eu ficar aqui trabalhando e Maria ficar aí. E é isso. Agora, por um outro lado, o que nós vemos em Maria? É o símbolo daquela vida contemplativa. Daquela vida que para, que dá atenção para Jesus, que ouve mais, que tem mais atenção. Não é isto? Veja que, ao que parece, Jesus deseja aqui, meus irmãos, ensinar que se deve imitar Maria na adoração e Marta no trabalho. O que a gente observa aqui nesse texto é que Jesus, o propósito disso está para nós, é que nós devemos imitar Marta no trabalho, Marta no serviço, Marta na ação, Marta na atitude, e Maria na contemplação, no ouvir, no silêncio e na adoração. Porque os afazeres profissionais, as aspirações nobres, as preocupações, devem alimentar o nosso diálogo com Jesus e não separar dele. Quanto o nosso trabalho, as nossas ações, os nossos afazeres, aí que nós precisamos conversar com Jesus, aí que nós precisamos ter momentos com Jesus, para que a gente passe por esses momentos e a gente consiga vencer, né? Porque nele encontraremos a verdadeira força e o mais sincero apoio. Essa que é a grande verdade. Então, queridos, a chave aqui que nós observamos está em unir essas duas vidas, sem prejuízo nem de uma e nem de outra. Porque aqui nós vemos esta união profunda entre ação e contemplação. Pode viver-se de modos muito diversos, segundo a vocação concreta que cada um recebe de Deus. Marta servia, é isso que diz João 12 e o versículo 2. Ela havia aprendido a viver para o quê? Estar servindo. O serviço de Marta, presta atenção nisso, irmãos. O serviço de Marta garantia a tranquilidade da adoração de Maria. E é isso que é a igreja do Senhor Jesus. O serviço de Marta garantia a tranquilidade da adoração de Maria. E é isso nos mostra. Então, Marta, na adversidade, ela não se recolheu, mas creu. No sofrimento, ela não ficou estática. Porém, ela superou os intempéries. Ela foi em direção à vida. Quando Jesus estava vindo, o irmão tinha morto, ela estava morto, ela estava aflita. Ela foi em direção a Jesus, porque ela cria em Jesus. Então o sofrimento relevou que no íntimo Marta havia muito mais do que aquilo pelo qual ainda hoje ela é medida: serviço. Não era só serviço, ela tinha fé em Jesus, ela cria em Jesus, ela confiava em Jesus, ela cria na doutrina da ressurreição. Eu sim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ela estava assim, próxima de Jesus, ela tinha relacionamento com Jesus, ela conversava com Jesus, ela questionava Jesus quando precisava, e é isso que nós, nos nossos dias, nós precisamos ter diálogo com Jesus, nós precisamos conversar com Jesus, nós precisamos falar com Jesus, perguntar as coisas para Jesus. É isso que Marta, nos mostra. Então, ela estava aflita com a necessidade de servir quem? Jesus. Agora, do outro lado, irmãos, com relação a Maria, veja que o texto descreve para nós que Maria levou sua devoção muito a sério.
Não importava o custo. O que importava é que ela mostrasse o seu amor para Jesus. Tanto que a ela, o que ela fez? Ela unge Jesus. No momento crucial da vida de Jesus. Ela pega aquele perfume precioso que ela tinha e ela derrama sobre Jesus. Ali, meus irmãos, este perfume aqui custava o trabalho de praticamente um ano daquela época, de um funcionário normal. Era um perfume muito precioso. O que ela faz? Ela entrega tudo. Ali estavam seus sonhos, porque este perfume, ele era reservado pelas jovens da época para a noite de núpcias. Então, os seus sonhos relacionados ao casamento, à sua vida familiar, tudo estava ali. Mas o que ela faz? Ela derrama tudo sobre Jesus. Então, o que nós observamos, a devoção de Maria aqui, irmãos, ela amadureceu. Primeiro ela ouviu. Ela sentou aos pés de Jesus quando teve oportunidade. Ela reconheceu, ela se alimentou das palavras de Jesus. Depois ela prestou um culto ao Senhor, porque esta adoração que ela faz aqui, esta unção, foi um culto que ela fez ao Senhor. Ela prestou o melhor culto que ela poderia fazer. Ela prestou a melhor adoração. Ela prestou a melhor devoção. Ela fez o melhor para o Senhor. E é importante que quando nós analisamos aqui esse texto, ela dedicou exclusivamente a Cristo. Porque tendo derramado todo o perfume sobre Jesus, Maria não poderia mais prestar esta homenagem a outra pessoa. Quando ela derramou, ela deu o quê? Exclusividade a Cristo. Depois, ela dedicou a Cristo sem reserva. Maria não guardou um pouco do perfume para si mesma. Ela poderia pegar uma parte do perfume e fazer o culto. Não. Foi exclusividade, foi sem reserva, melhor dizendo. Foi exclusividade aqui, porque só Jesus, sem reserva. E ela fez uma adoração também sem retorno, irmãos. Porque quando ela derramou o perfume, não poderia recuperar mais. Era só para Jesus. Ela fez uma aliança com Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ela ouvia Jesus, ela sentava aos pés de Jesus, ela era atenta à mensagem do Evangelho. Isso, e aí ela foi prestando e melhorando cada vez mais a sua devoção. Porque ela faz esta declaração: Maria, aqui, uma vez derramado o perfume, não podia ser retomado ou recuperado. Dessa maneira, não devemos amanhã ou depois pedir ao Senhor que nos devolva o que lhe entregamos. Não podemos desistir da aliança que fizemos com Jesus. É isso que Maria nos ensina nesta ação e nesta atitude. Este ato deu força para Jesus. Este ato que Jesus faz, que Maria faz com Jesus, deu força para Cristo, pois estava às vésperas de sua crucificação. Então Maria foi usada para mostrar isso e para dar força a Jesus. Maria havia conquistado o direito de se aquietar e ouvir, negado às mulheres daquela época. As mulheres não tinham esse direito. E Maria conquistou o direito de sentar aos pés do Mestre. E é isso que nos mostra para nós, que isto nós precisamos entendermos. Que o Espírito Santo primeiramente fala comigo e fala com você nesta noite. Nesses dois exemplos de vida, Jesus quer falar conosco, melhor, Jesus está falando conosco. Para que a gente una essas duas vidas. Jesus quer uma vida de serviço. Jesus quer uma vida de dedicação. Jesus quer uma vida de trabalho. Jesus quer que nós o sirvamos aqui. Que nós sejamos discípulos dele aqui. Mas Jesus quer que nós nos aquietemos diante dele. Que nós tenhamos condições de ouvir a voz dele. Que nós prestemos a Jesus a melhor adoração.
E a vida muitas vezes nos envolve e muitas vezes não encontramos tempo para ouvir Jesus. Marta poderia organizar o seu tempo ali e ter um momento para ouvir Jesus. Com tranquilidade. Primeiro ela poderia ouvir Jesus, depois, mestre, só um tempinho, deixa ele arrumar um cafezinho, não é isso? Mas ela ficou o tempo todo aflita, porque queria também servir melhor Jesus. E é isso que nós precisamos entender nos nossos dias de hoje. Nas nossas atividades, nós temos que trabalhar. Então, Jean Yves, ele diz o seguinte: Jesus acrescenta, uma coisa só é necessária. A única coisa necessária é que tu faças o que tens de fazer com amor, com um olhar simples, não dual nem dividido, porque então terás escolhido a melhor parte. Terás escolhido permanecer no melhor de ti mesmo. Tu amas, isso é suficiente e não te será tirado. Não deveríamos opor Marta e Maria, ação e contemplação, como alguns sugeriram como consequência. Marta e Maria continuam irmãs, são duas faces de um mesmo semblante, são dois olhos de um mesmo olhar. A única coisa necessária, seja a ação, seja a contemplação, é amar e não comparar. Em certas ocasiões, o amor nos estimula a agir, a preparar a refeição, a visitar os doentes. Em outros momentos, ele nos convida a permanecer imóveis, a repousar, a escutar, a falar ou o silêncio daquele que é o eu sou no interior e no exterior. Parar para estar com Jesus é melhor do que fazer coisas para Ele. Então é isso que o Espírito Santo fala conosco nesta noite, para que nós entendamos, queridos irmãos, que essas duas mulheres, e esse exemplo está aqui na palavra de Deus, este exemplo está para nós, porque nós precisamos servir ao Senhor. E quando nós analisamos todo o capítulo 10 de Lucas, nós vamos ver no primeiro versículo que Jesus mandou os seus discípulos adiante. Veja que Jesus manda que eles fizessem o serviço para o mestre. O capítulo 10 inicia as pessoas indo e fazendo a obra. Depois, que aqui era o serviço para Jesus, quando ele envia os seus discípulos. No meio do caminho a gente vê a parábola do bom samaritano, que é o serviço para o próximo. E aí ele termina com Marta e Maria. Então presta atenção que Jesus manda a gente fazer o serviço. Jesus manda a gente trabalhar para Ele, trabalhar para o próximo, não é verdade? O amor a Deus e o amor ao próximo, olha só. E aí depois ele mostra, ele faz essa comparação. Então, parar para estar com Jesus é melhor do que fazer coisa para Ele. Então nós precisamos parar para estar com Jesus, tanto é que ele diz, Maria escolheu a melhor parte. Hoje nós escolhemos a melhor parte porque nós estamos aqui. Nós hoje soubemos escolher a melhor parte porque estamos na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, nos edificando e nos alimentando, porque nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor. E parar para ouvi-lo, parar para ouvir a sua palavra, parar para nos alimentar, com certeza essa semana vai ser bem melhor para nós, porque nós estamos na presença do Mestre. Então não se esqueça, no decorrer da semana, nos afazeres, nas atividades, não deixe de tirar o seu momento com Deus, não deixe de tirar o seu momento para estar na presença do Senhor, para ouvir a sua palavra, para se alimentar da palavra dEle, e continuar as atividades. Então, ação e contemplação, ação e adoração. Marta, ação. Maria, adoração. Que Deus os abençoe por essa palavra e que nos ajude no nome de Jesus.